Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Olá, muito boa noite. Estamos aí mais um Sua História Podcast, sempre quinta-feira, 8 da noite. E essa semana agora de dezembro, janeiro, você vai ver a gente numa segunda-feira. Pode ser que hoje seja segunda, né? É verdade, pode ser que hoje seja segunda. Eu acho que é segunda. Estamos aqui, mais um Sua História Podcast. Hoje, a nossa convidada, o nome dela é um nome um tanto quanto... O nome é legal, o nome é fácil, mas já o sobrenome a gente começa a fazer um certo curso. Hilda Kulthum Opusca, pastora, pedagoga, acadêmica em bacharel em teologia. Ela é mãe da Evelyn Acácio. Ela é sogra do Jason Acácio. E ela também é avó do Henrique e do Luca, que também estão ligadinhos, assistindo a vovó, que vai começar a falar daqui a pouquinho. 25 anos de ministério e fundadora presidente da Comunidade Cristã Menorá. Hoje, a nossa conversa é com a pastora Hilda. Daqui a pouquinho você vai conhecer uma história incrível. Eu já conheço pouco, porque eu já vi um podcast dela, aí é onde ela fala, e eu não acreditei nessa história. Mas hoje você vai ouvir. Então, você que está chegando agora, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Você que não está inscrito ainda, inscreve-se nesse canal e compartilha, porque tudo tem jeito, para tudo o Senhor dá jeito, tá bom? Enquanto você vai compartilhando, se inscrevendo, curtindo, nós já voltamos. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656 4848. Panificadora Aquarela. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, então. Mas hoje temos uma convidada especial, como sempre, toda semana, uma bênção para você, que vai certamente edificar a tua vida. Porém, hoje, excepcionalmente, nesse mês aí, nós estamos fazendo gravado. Então, com certeza, nós vamos fazer a programação
para que não seja na quinta-feira o seu, para que justamente a pastora acompanhe. E se você quiser fazer alguma pergunta para ela, faz no chat aqui embaixo e ela vai respondendo aí, porque ela está lá. Nós não estamos ao vivo, que essa hora, deixa eu ver, peraí, estou fazendo um churrasco. Assistindo nós. Hilda Oculta Pupusca, pastora, pedagoga, acadêmica em bacharelado de teologia, mãe da Evelyn, a sogra do Jason, avó do Henrique e do Luca. 25 anos de ministério, tem história aí, hein? 25 anos de ministério e fundadora, presidente da comunidade cristã Menorá, CCM. Né? Nós vamos falar com ela. O meu muito boa noite para a pastora Hilda. Boa noite, pastor. Boa noite, bom dia. Boa noite. É boa noite. Boa noite, então. Prazer em estar aqui, né, pela primeira vez e conhecer vocês aqui. Né? Nós que agradecemos, pastora. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Como é que tá a comunidade cristã Menorá? Tá bem, né? Tô ligado agora lá. Tá tudo bem. Eu creio que sim, né? Creio que estão ligados. No espetáculo. Então, nós vamos ter um bate-papo bem daquele jeito e nós vamos falar hoje sobre a sua história, porque esse é o nome, né? Sua História Podcast, e hoje nós queremos saber a sua história. E aí a primeira pergunta, aquela que não quer calar, é a seguinte: quando foi que Jesus entrou na sua vida, pastora? É contigo. Então, faz bastante tempo, né? E eu sempre digo assim que a maioria das pessoas cristãs, né, sempre fala assim: eu tenho uma mãe na fé, eu tenho um pai na fé. E eu digo que quem é meu pai na fé foi o próprio diabo que me levou para Jesus, né? Rapaz! Foi uma situação assim que... Mas é que Deus tem os seus meios para... Quando a gente tem um chamado, né? Deus sempre tem as formas dele nos enlaçar. Então, eu vim de uma família tradicionalmente católica. Meus pais sempre foram... amigos de padres. Os padres frequentavam a minha casa desde pequena. Os padres almoçavam na minha casa, jantavam na minha casa. E eu era professora de catequese, né? A gente era frequentadores de missa com frequência. Mas eu tinha começado a faculdade bem cedo, acho que antes dos 18 anos. E aí eu conheci uma pessoa, né, coisa meio de adolescente. Conheci aquela paixãozinha de adolescente, né? E aquela paixãozinha meio impossível, né? Que a gente fica apaixonado, encantado. Né? Encantado. Vai dirigindo aí, pastor. Não, é que a história é sua, eu só estou ajudando, vai ficando encantado porque... Eu me lembro, só para lembrar essa paixão da adolescente, que quando eu tinha meus 14, 15 anos aí, eu achava uma vizinha minha, muito bonita, e ela falou para mim, pastor, ela falou: que camisa mais bonita, aquilo quase apodreceu no meu couro. Porque é estranho, né? Mas as formas de Deus agir na vida da gente, né? E eu acho que eu já sempre fui muito apaixonada por Jesus, né? E meus pais, acho que criaram isso na gente, enfim. Mas essa, entre aspas, essa paixão, assim, né, fez com que eu quisesse essa pessoa de qualquer forma, né? Não morava aqui em Curitiba. Eu morava aqui em Curitiba, essa pessoa não morava aqui em Curitiba. E aí eu lembro que, fazendo a faculdade, me falaram assim: olha, tem lá em tal lugar uma mulher que faz um trabalho lá e tal, e que faz a pessoa gostar de você.
Aí eu peguei o endereço e fui nessa tal dessa mulher, numa época que eu estava fazendo faculdade, tinha trabalho para fazer, prova para fazer, tudo. E estava eu lá. Só que eu cheguei lá, essa mulher já estava incorporada num demônio. Eita. Uhum. E daí, bom, fui algumas vezes, né? E aí, numa dessas vezes, ela falava assim, olha, até eu gosto de falar isso, porque quando às vezes a gente assiste novelas, a gente pensa assim, né, que é só encenação, a brincadeira, mas tem muita coisa na novela que é real. Essa época era uma época que passava a primeira versão daquela novela chamada Guerra dos Sexos. Lembro. E daí, né, nessa novela, tinha uma cena lá que uma pessoa queria... Eu não lembro os personagens. Que uma pessoa estava querendo que uma outra se apaixonasse por ela. Eu vou ajudar. Fernanda Montenegro, Isso. Paulo Altran, isso aí, nessa época. Mas eu não lembro os personagens que queriam conquistar outro. E daí chegaram para ela e falavam assim, olha, se você quer que essa pessoa se apaixone por você, use um perfume francês chamado Petit Four. E a gente pensa que é coisa de novela. Quando eu estava lá naquela macumbeira, o demônio incorporado falou para mim assim, se você quer que esse rapaz goste de você, use esse perfume. Eu falei assim, mas aonde que eu vou encontrar esse perfume? Daí ele falou assim, não, eu tenho aqui para vender, mas era caríssimo o perfume. Era importado. E aí, na época, eu fazia faculdade particular, falei assim, eu não tenho, né, condição de comprar. Daí ele falou assim, então já que você não pode usar esse perfume, então você vai... Daí ele passou uma lista de uns negócios que eu tinha que comprar para fazer um trabalho. E daí, na verdade, parece que eu comprei. Olha, é tantos anos atrás. Aí parece que eu comprei, mas não deu certo. Era uma vela extensa lá. Aí eu voltei de novo lá. Daí falei assim, olha, não deu certo. Daí ele me... voltou brava. Voltei brava com o diabo lá, com o demônio. Uhum. Aí eu reclamei com ele. Daí, até então eu já estava ficando meio íntimo lá da entidade lá. Uhum. E daí ele falou assim, então, você... Isso eu ia na missa aos domingos, era bem amiga dos padres, dava aula de catequese e estava... E na segunda... não sei que dia que eu ia lá, né? Não, mas eu tô no domingo... Encurtar o caminho no domingo lá. num santo, na segunda no outro. E aí... Daí ele pegou e falou assim... então você desce para a praia numa data específica. Daí ele falou assim, num ritual que você tem que fazer... E aí você vai chutando todas as pedras para trás e daí tinha que declarar um mantra. Só que eu estava numa época de prova, daí eu falei assim, olha, eu não posso fazer nessa data e não posso descer. Aí ele falou assim, olha, mas você não pode ir, você não pode comprar o perfume, você não pode descer para a praia, você não pode não sei o quê, que eu não podia fazer nada. Aí ele se irritou comigo, aí eu fiquei um pouco com medo, porque até então ele estava me tratando bem, né? Daí ele mudou o tom de voz comigo. Daí eu falei assim, pois não posso fazer nada. E daí, assim, como eu já estava pagando algumas vezes para estar lá, acho que ele não queria me perder. Eu penso, hoje, assim, né? Era uma boa cliente. Né? E bobona, assim, tal, né? O coração apaixonado. Daí ele pegou e falou assim, tá bom. Então, tem um lugar que desmancha macumba. Daí ele falou assim, então essa pessoa, ela só não gosta de você porque uma outra menina lá fez um trabalho para ele gostar dela. Então você tem que desmanchar esse trabalho para ele gostar de você. Era isso. Então não era um trabalho para ele gostar de mim, para desmanchar o trabalho. E daí, tudo que ele mandava fazer, daí no caso, né, descer para a praia, comprar o perfume, beber, eu não podia fazer, não tinha dinheiro para fazer. Daí ele pegou e falou assim, então tem um lugar que desmancha a macumbaria de graça. Aí ficou mais tranquilo, né? Porque já era faculdade, mais o montoeiro de dinheiro. Então daí...
Daí eu falei, nossa, que bom, né? Daí, de graça, e vai ficar tudo resolvido. Daí ele falou assim, ó, tem igreja de crente. Eita. Igreja de crente. O diabo. O pai de santo lá. A entidade. Foi a Não. própria entidade. Porque era uma mulher que incorporava uma entidade e falava na voz de homem. E aí, nesses atendimentos, eu conversava diretamente com a entidade. Sim. Entendeu? Sim. Olha. Como é que fala? Era uma entidade evangelística. Evangelista. Então, por isso que a princípio eu fiquei com medo, porque aí ele já tinha ficado meio irritado comigo. Você não pode fazer isso, né? Não podia comprar o perfume, podia descer pra praia. Aí o ritual que ele tinha mandado fazer lá, eu acho que eu não comprei exatamente os produtos como era para ter comprado, ou fazer como tinha, né? Aí não obedeceu a receita dele lá. Sim. Então ele já ficou meio irritado comigo. E daí acho que ele percebeu que se ele desse mais alguma coisa para fazer, eu não ia fazer mesmo. Então daí... Não quero perder muito tempo. Então vamos encurtar o caminho. Tem um local que desmancha macumbaria de graça. Daí eu falei, aonde? Ele falou assim, a igreja de crente. Só que tem um detalhe. Você vai lá só com esse propósito de pedir que eles desmanchem essa macumbaria, dá o nome da pessoa, no caso do rapaz, mas você não fique lá. E você vai ver algumas pessoas caindo endemoniadas, mas é tudo combinado, porque antes do culto eles combinam que vai cair. Já? Exatamente. Olha lá de gosto. Ele tá dando risada. E daí... As minhas ovelhas não sabem dessa história. Não sabiam. Não sabia. Daí eu falei assim, puxa vida, que legal, né? Daí, na faculdade, tinha minha madrinha de casamento. Ela era evangélica da primeira igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Eduardo Zdrojewski. E já estava fazendo alguns convites para mim para ir para a igreja, mas como eu era extremamente católica, detestava crente, né? Então eu passava longe dela. E ela sempre me convidava para a equipe dela, mas eu não queria saber dela. E aí, quando a entidade falou, procura uma igreja evangélica, daí eu lembrei dela. Falei, nossa... Agora vem bem. Agora aquela uma vai ser útil para mim, né? Que estava sempre atrás de mim. E daí ele pegou e falou assim, olha, procura uma igreja evangélica, vai lá, pede oração, desfaz, aí, só que não fique lá. Depois que desfizer a macumbaria, você volta aqui, que daí nós vamos conversar novamente. Falei, beleza, tá combinado, né? Aí saí de lá, aí na próxima aula que teve, aí eu procurei essa minha amiga, que tomara que ela assista a esse podcast, chamada Terezinha Dembique, que hoje mora nos Estados Unidos. O ano passado a gente tomou um café junto, que ela teve aqui no Brasil. Tem que mandar o link para ela. Eu vou mandar. Né? E eu amo muito a Terezinha, ela que me levou para Jesus. Hoje ela não está mais nos caminhos do Senhor, mas que ela volte para os caminhos do Senhor. Ela que me levou para Jesus, né? Terezinha. Terezinha Dembique. E daí eu voltei, voltei na faculdade, daí falei para ela, só que eu não falei a verdade para ela, né? Eu inventei uma história para ela. Falei assim, olha, tem um primo meu que não gosta mais da esposa, que por uma obra de macumbaria, lá na igreja de vocês desmancha. Ela falou, nossa, desmancha, sim, procura o pastor João Alves. Já ouviu falar no pastor João Alves? Eu conheci o pastor João Alves. Uma benção. Procura o pastor João Alves, assim. Daí, o pai do James, né? Exatamente. Daí, sabe aonde que eu fui? No centro evangelístico dela, falou assim, vai no centro evangelístico, tem culto todos os dias. Numa quarta-feira de manhã, fui lá, encontrei o pastor João Alves. Detalhe, assisti um culto com ele, eu como era professora de catecismo, eu conhecia parte da Bíblia, né? E algumas coisas assim me inculcavam na Bíblia que eu não entendia. E calhou daquele culto ele pregar uma das partes que eu não entendia, ele decifrou aquela palavra, eu me encantei. Eu me encantei por aquele pastor.
Terminou o culto, eu sentei com ele para inventar uma história para ele desmanchar uma macumbariga. Eu falei assim, eu vou inventar que é um primo meu que está se separando da esposa. A receita que ele passar para esse primo, eu vou pegar para mim, né? Sim. Daí ele pegou e falou assim, tá vendo aquela urna ali? Faz uma campanha de 7, quarta-feira, coloca o nome do teu primo, da esposa, e assim, assiste 7 cultos, e o casamento vai ser restaurado. Eu falei, beleza. Aí fui lá e coloquei o nome do rapaz e o meu nome. Só que na terceira semana de ouvir a palavra e tudo lá, eu já tinha aceitado Jesus, eu não queria saber de mais nada. Me conta uma coisa aqui para saber, porque o povo quer saber, o povo da CCM principalmente, quer saber. Nesse inteirinho que tá ali, tenta atrás do rapaz e não consegue o rapaz, vocês estavam ficando juntos? Ou estavam naquela esquema e ele não podia. Então, como a gente. Só pra gente. Não é fofoca, é notícia. É notícia. Então, daí comecei a ir nos cultos toda semana, e como esse rapaz morava em Londrina, era muito longe, eu não entrei mais em contato com ele. Nos 3 primeiros cultos, eu já parei de gostar dele. Nos 3 primeiros cultos, já entendi o propósito de Deus. Caramba. No 4º culto, eu mudei o meu propósito e falei, Deus, coloca no meu caminho aquele homem que o Senhor tem preparado para ser o meu esposo. No meio dessa campanha, conheci o meu esposo. Que isso, hein? Fala sério. Gente, você... Deixa eu falar só para as meninas que estão ali. Né? As meninas. As meninas. Tá? Que estão desesperadas. Eu não estou nada contra Tinder, casal perfeito, par perfeito, sei lá o que é perfeito. Não tem aplicativo melhor do que o Senhor pede. Não é verdade? Tem gente fazendo besteira porque quer agora. Não funciona assim, né, pastor? Não, é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. É que na verdade eu conto essa história porque foi a forma como o Senhor me levou para a igreja. Foi, né? A isca. Foi a isca. Essa foi a isca. Daí, assim, pastora Luísio, quando você pergunta assim, se eu voltei a conversar com o rapaz, passado um tempo depois, eu volto para Londrina, encontro uma amiga minha, aliás, uma amiga minha veio de Londrina para cá. E daí ela também falou assim, olha, tem uma benzedeira, não sei o que, vamos conversar com ela. Eu falei assim, não, eu já aceitei Jesus, eu estou em outra. Mas ela me insistiu tanto, eu falei assim, eu vou nessa benzedeira com você. Né? Assim, eu estava nos primeiros passos. Quando eu chego nessa benzedeira, a benzedeira atende essa minha amiga, mas ela fala para mim assim, por que você veio aqui se você já escolheu o outro lado? Falei, nossa, como que a senhora sabe, né? Aí que eu vi que eu estava no lado certo, falei assim, como esse lado que eu escolhi é forte. Me diga uma coisa, pastora, como é que é esse negócio? Como é que foi esse negócio? Porque tem gente que demora, que patina, que a coisa vai para conhecer o Senhor. Quando é que falou assim, puxa vida, falou que em 3 semanas Deus já limpou, tipo, aquela obsessão, ela começa a virar Pastora Luiz, eu vou dizer um negócio para você. Quando eu olhei para o rosto do pastor João Alves, algo de Deus entrou em mim. Sabe, quando a palavra de Deus diz assim que o homem de Deus tem uma luz diferente, porque assim, como eu era católica, convivia, eu nunca tinha encontrado realmente um homem de Deus. Aquele homem, ele era grandão, né? Ele tinha uma aparência diferente, um jeito manso de conversar. O primeiro dia que eu sentei com o pastor João Alves, só dele falar comigo, eu estava falando uma mentira para ele, mas só dele conversar comigo, algo entrou dentro de mim. E ali eu falei assim, eu quero o que esse homem tem. Eu quero o que o pastor João Alves tem. Tanto é que daí, olha, o pastor João Alves, ele passou a ser o meu pastor e o meu mentor. Porque daí
eu me tornei ali, eu frequentei o centro evangelístico por muito tempo, casei com meu esposo, engravidei durante os 9 meses de grávida, o pastor João Alves orava na minha barriga, e mesmo depois, estando numa outra igreja, foi ele que apresentou a minha filha ao Senhor, porque, e pensa numa apresentação maravilhosa, então, porque foi ele assim, sabe, só o fato dele olhar para mim e conversar algo que... ele não falou da palavra para mim, ele simplesmente me acolheu. Aquilo passou, a presença do Espírito Santo em mim, e foi o que bastou. Espetáculo, pastor. Foi. Isso aí foi. É muito, muito forte, é muito bênção, né? E eu acho que essa coisa da gente, do cristão, foi. Refletir a imagem de Cristo, sim, ela não precisa de palavra, né? Pastora Luísio, vou para cá e vou voltar. Esses dias atrás, a minha filha, ela teve um sonho bem espiritual, e ontem eu passei esse sonho para o apóstolo Josué. E daí falei, apóstolo, o que o senhor acha desse sonho? Daí, na interpretação do sonho dele, ele falou assim, tem a ver com a tua igreja e tal, que a igreja ela tem que construir uma cultura cristã. Na hora eu falei assim, esse pastor tá viajando, comentei com a minha filha e tal. Depois eu fui pensar, falei assim, eu sei, na hora eu entendi assim, eu sei o que é uma cultura cristã. Eu falei assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai desenvolvendo em você algo que é entre você e ele, e que você consegue passar para as pessoas, que você consegue passar para aquele que você convive, você consegue passar para a tua igreja. Por quê? Porque eu acho assim, que aquilo que o pastor João Alves passou para mim, eu desenvolvi uma intimidade com o Espírito Santo, assim, que eu sou uma pessoa assim, que eu amo orar. Para mim não é difícil orar. Eu vejo pessoas dizer assim, não, é sacrifício. Não, para mim não é. Se eu falar assim para você que eu oro há alguns dias que eu oro o dia inteiro, eu oro o dia inteiro. Se eu perder o sono, para mim não é difícil eu orar a noite inteira. Não estou aqui jogando confete nem me gabando. Eu gosto, porque tem coisa assim que o Senhor vai ministrando em mim e que fica tão fácil, e que às vezes eu tenho umas experiências assim com Deus assim, que é bem louco, mas eu acho que é o que me sustentou até hoje, porque assim... E outra coisa, né, pastora? O que é orar? A senhora é professora, oração é uma conversa. Uhum. E se eu não consigo conversar com Deus, com meu Pai, com meu Salvador, tem alguma coisa errada. Uhum. Então, porque daí eu me apaixonei por esse Jesus de uma certa forma, que eu criei essa intimidade e eu nunca mais quis largar, entendeu? Nunca mais quis. Aí eu virei quadrangular. Aí me dediquei. Já estava, como é que fala, no centro evangelístico, que era da quadrangular, né? Aí usou ali para... Usou não, né? Vamos dizer... acabou sendo a sua casa, né? Mas me deixa eu saber uma coisa. O seu marido, a senhora conheceu no centro evangelístico também? Ou por onde foi? Meu marido, ele estudou em colégio de padre para ser padre. Então, era padre e freira. É que não ia dar certo, que padre não pode casar e freira também não. Falou, Deus teve que mexer em tudo, né? Então, é outra coisa sobrenatural também, porque daí nessa campanha que eu comecei a orar, eu só falava assim, Deus, eu quero conhecer uma pessoa que seja do Senhor, que o Senhor tem para mim, porque daí aquela pessoa que eu fui lá com essa campanha para Deus desmanchar a macumbaria, nem sabia se existia isso, nunca mais quis saber do outro lado. Inverti a campanha, eu só falava, Deus, coloca uma pessoa que o Senhor quer para ser o meu esposo. E daí tinha um programa no rádio chamado Namoro no Rádio, da FM Caiobá. Você estava falando aí dos... Amigo meu, deixa eu mandar um abraço pro Ferreira Júnior, que está assistindo lá, né? Abraço, Ferreira, né? Ele fez esse programa há algum tempo, muito top. Eu falei dos aplicativos e a pastora tava lá. Não tinha também um programa, agora nós vamos lá para a época da pedra, na Rádio Colombo AM,
que era com o Rosalmo Vargas, Rosalmo Vargas não, o Rosaldo Pereira, aonde ele fazia bailões. Eu E para sei, encontrar, era só aquele povo mais experiente. Daí não sei. Não, eu sei, mas eu porque eu sempre fui apaixonado por rádio, então eu acompanhava tudo isso. Então, daí essa uma amiga minha de Londrina, ela tinha vindo para cá, né? E aí ela tinha alugado um apartamento aqui, ela falou assim, vem posar aqui na minha casa. Eu falei, tá bom. Aí, daí nós estávamos ouvindo um programa, e eu tava nessa campanha, nós estávamos ouvindo esse programa chamado FM Caiobá, Namoro no Rádio, uma coisa assim. Daí ela falou assim, vamos mandar uma cartinha para lá? Não era o Love Songs? Eu não sei, pode ser. Love Songs, as canções de amor estão de você volta. sabe mais. Não, eu sou apaixonado por rádio, né? Então, daí eu vi lá um perfil, falei assim, eu vou mandar para essa pessoa aqui, morava no Cristo Rei, não sei o quê, que colocava geminiano lá. Daí, olha só, né? Daí eu mandei a minha cartinha, uma cartinha para ela, e daí eu falei assim para ela assim, olha, coloca no correio, porque os meus pais iam para Londrina porque iam ser padrinhos de casamento, e eu ia junto, ia passar um final de semana, depois ia voltar. Aí tá, quando nós voltamos, aí ela falou assim, chegou uma carta para você. Daí, quando eu peguei a carta, eu falei assim, mas é a mesma pessoa que eu mandei. Sacou? Não. Eu não entendo como é que foi. Eu mandei a carta pro geminiano. Uhum. E ele, no mesmo dia, ele entendi. mandou para mim. As nossas cartas se cruzaram sem saber. Entendeu? E era o marido? Sim, era o Maurício. Olha! Eu não sabia. Não saiu? No meio da campanha. Que é isso, hein? Fala sério, hein? Geminiano apaixonado com um capricorniano desiludido. Hein? Meu Deus do céu, no que a gente acredita, né? Mas é. Então, Deus. daí, aí, sabe, eu peguei a carta e falei assim, o nome da minha amiga é Lúcia. Eu falei, Lúcia, chegou essa carta aqui, mas para esse rapaz que eu escrevi. E daí eu abri e caiu a foto dele. Daí ainda o irmão dela estava tomando banho e falou assim, vai dar casamento. E daí eu li a carta dele e respondi e deu o casamento, né? Ficamos 30 anos, casamos até que a morte nos separou. Que espetáculo, foram mais de 30. Foi. Então, e no meio dessa campanha aí. Gente, é muita loucura isso, né, Aládio? Depois, Aládio, você tem que contar a tua história, como é que você conheceu a Sueli. Porque hoje... E a pastora continua viúva? Eu tô viúva, né? Olha, faz depois deixa o telefone 5 anos que ele morreu. Deixa o telefone dela. Mas vai passar pelo meu crivo aqui, porque é minha amiga, eu vou ter que cuidar para ninguém fazer loucuras. Mas e daí, pastor? Agora, voltando dessa época aí. Atenção, comunidade... Olha aí. A comunidade cristã Menorá, você está conhecendo uma história aí. E agora que você com certeza não sabia. Porém, eu vou fazer uma pergunta agora para a pastora, que é a seguinte. Como é que começou? Foi lá no Centro Evangelístico, conhece o pastor João Alves, a partir do pastor João Alves consegue enxergar a figura de Cristo, vai dando certas respostas do casamento, encontra um homem que viveu a vida com isso. E o ministério, como é que começou na sua vida? O ministério, assim, pastor, desde que eu aceitei Jesus, me apaixonei, comecei a ler a palavra de Deus, né? Daí estava na igreja do Evangelho Quadrangular e logo comecei a fazer a obra de Deus. Logo em seguida, o pastor Agostinho Basso e a falecida esposa dele, né? Daí me indicaram, fui elevada a pastora e fiquei ali no pastoreado por alguns anos. Depois fiquei com o pastor Tatsuo Kojima, que também já é falecido, por 16 anos. Mas só que antes disso, Deus já havia falado para o meu esposo que nós tínhamos que ter uma obra nova, né? Abrir uma obra.
Mas eu não queria, porque eu era pastora em tempo integral e me dedicava à obra, enfim. E porque eu não queria a responsabilidade, né, de ter uma igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para a pastora. A senhora também deu aula no ITQ. Sim, Instituto Teológico Quadrangular de Curitiba e de São José dos Pinhais. Olha só isso aí, porque... Com a pastora Rosane Dickel, quando era diretora. A Rosane Dickel, aquela que foi para a África. Que foi para a África e hoje é diretora novamente, né? É? E daí, depois dela entrou, esqueci o nome. O Iverson. E daí ele estava entrando, e ainda eu peguei um pouquinho com ele também. Mas então a senhora sai da catequese e vai para o ITQ. Sim. Então já é um chamado, o ensino ali, essa parte. Eu sempre tive em sala de aula. Eu adoro dar aula. Espetáculo, hein? E tá de volta em sala de aula. Eu gosto de aprender e gosto de ensinar. Que espetáculo, hein? E aí, mas aí como é que foi né, a inserção no ministério? Como é que foi? Como é que foi dado? Falou, poxa vida, eu descobri ali que eu sei pregar, eu canto. Como é que foi que a sua descoberta? Onde é que foi tateando? Porque eu sei dar aula. Uma das primeiras coisas, mulher, não ainda mulher com essa pegada de professora, vai para onde? Vai para a escolinha. Não, quando a gente começou na Igreja do Evangelho Quadrangular, a demanda é muito grande, né, pastor? Sim. Então, nós tínhamos muitos cultos, tinha também já falecido o pastor Roberto Santos, e ele me deu muitas oportunidades, então eu pregava muito nos cultos dele, dava muita aula para discipulado, para curso de obreiros e tudo mais. Na quarta igreja também, saía muito para pregar, e depois fui para a igreja do pastor Tatsuo Kojima, daí virei braço direito do pastor Tatsuo Kojima, também como diretora de escola bíblica, sei lá, acho que mais de 8 anos, e pregando, e a 81 ela era uma regional, né? Ela tinha 11 igrejas abaixo dela, então nós... Eu lembro que acho que a 81 era uma das igrejas quadrangular de Curitiba que mais tinha congregações, né? Nossa! Era isso mesmo? Muito, muito. Então a gente cuidava de todas essas igrejas, né? E também a gente formava pastores, né? Dava curso de teologia à distância, e aí eu ministrava teologia para esses pastores de Cerro Azul, Tunas do Paraná, Bocaiúva. Que ficavam um tempo mais longe, né? Sim, então a gente ministrava para eles, né? Para eles ter o curso e o diploma deles, né? O certificado para levar para a convenção. Espetáculo isso, hein? E a sua primeira pegada foi numa sala de aula com criança, ou já foi a primeira experiência de púlpito? Não, a primeira experiência foi para pregar, foi púlpito. Foi púlpito. Lembra da mensagem? Lembro, gente, acho que foi Ageu, parece, ainda foi um texto difícil ainda, mas acho que eu lembro. Da minha primeira mensagem, que foi numa aula de homilética. A minha primeira mensagem foi antes do Instituto Teológico Quadrangular ainda. Foi antes? Eu pregava bastante antes de ser elevado, antes de começar o ITQ ainda. Que massa. Daí quando chega ali já está um pouquinho melhor preparado. Já dava aula antes de ir, depois que eu fui fazer o instituto. Que espetáculo. E quais foram as experiências que a pastora teve? Vamos falar de duas experiências que eu gosto dessas pegadas. Quais foram as experiências? Uma positiva, que falou, o Senhor existe. E uma negativa, fala, o cão também existe. Né? Lembra de alguma coisa aí? Que o Senhor existe muito. Luísio, eu já falei para você... posso falar? Eu apóstolo, pastor, eu falo ele, você, porque... Fique à vontade. Então, assim, eu já falei para você e torno a falar. Mas eu falo isso para várias pessoas. Às vezes eu já tive tantas experiências com Deus, assim, que eu falo que às vezes tem que tomar cuidado porque as pessoas não me acreditam. Mas, assim, Jesus já me apareceu algumas vezes, entendeu?
E claro que nas experiências com o Senhor, acho que foi isso que fortaleceu muito meu ministério, mas as experiências que teve sempre foi no fogo, né? Não é quando você está de boa, tranquilo, que Jesus resolve e vem e aparece para você. Não se faz bons marinheiros. Óbvio que não, né? É quando a luta está no fogo mesmo, crise financeira, enfermidade, doença, né? Então, eu lembro que muitas situações, né? Aconteceram, assim, milagres de cura e muita coisa, mas... Vou falar aqui vou falar assim, às vezes assim que Jesus me apareceu. Quando eu fazia assim propósito com o Senhor, uma das vezes, né, que eu fiz um voto com o Senhor que eu ia levantar, não sei se eu, sei lá, 6, 4, 5 madrugadas para orar. A primeira madrugada levantei, orei, daí na segunda o sono venceu, não orei, passou uma noite, na terceira noite falei, não, eu morava no sobrado, e daí passou 2 noites, eu não tinha feito propósito, não acordei uma madrugada, aí quando eu estava descendo da escada, eu vi uma luz na minha sala e a voz que dizia assim, estou aqui desde ontem te esperando. Eita. E aquilo, pensa no que quebrantou meu coração. Imagino. Uhum. Então, isso foi uma das vezes assim, que foi muito forte. Por que eu nunca deixei de fazer a obra de Deus, e quando Deus me chamou assim, para ser pastora e depois para abrir a obra, né, a Comunidade Cristã Menorá, porque assim também, claro que tem aquela época que você fez faculdade, você quer trabalhar, você quer ganhar dinheiro, né? Mas inúmeras vezes eu tive sonhos recorrentes, que eu tinha uma menina e que eu passava com a menina em frente ao cemitério e tinha uma cova aberta. E a mãe da menina tinha entregue essa menina para eu cuidar. Mas eu tinha vontade de enterrar aquela menina, porque aquela menina era desnutrida, cega, e aquela menina atrapalhava a minha vida. Meu Deus. E aí eu falava assim, eu preciso enterrar essa menina, porque o cemitério está aqui, a cova está aberta, e essa menina atrapalha a minha vida. Só que eu acordava e não enterrava. No dia seguinte, até que um dia, eu entrei no cemitério e eu dizia assim, não tem ninguém vendo, essa menina atrapalha a minha vida, hoje eu vou enterrar essa menina. Só que, de repente, eu acordei, e eu tive a certeza absoluta que eu estava indo para o inferno, e uma sensação bem forte que eu tinha matado uma pessoa, assassinado uma pessoa, e que não tinha salvação para mim. Aí eu levantei, eu lembro que eu morava no Jardim das Américas, daí eu tinha uma sala que eu tinha uma cadeira de balanço. Aí eu sentei nessa cadeira de balanço e eu falei, Senhor, eu matei uma pessoa e eu estou indo para o inferno, só que eu não lembro quem que eu matei. Por favor, Senhor, não tem salvação para mim. Era a sensação nítida, real, que eu estava indo para o inferno. Deus, Senhor, eu dizia assim, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Me mostra quem que eu matei e por que eu estou indo para o inferno. O Senhor falou assim, você matou o teu ministério, você vai para o inferno. Meu Deus. Uhum. Então, por isso que eu agarrei em Deus e nunca deixei de fazer a obra de Deus, porque eu tenho certeza que o dia que eu parar de fazer a obra de Deus, eu vou para o inferno. E aí falamos como Paulo falou, ai de mim, se não pregar o evangelho. Vamos fazer o seguinte, enquanto a pastora toma uma água, deixa eu dar os recados aqui. Olha, hoje nós estamos aqui, você está acompanhando a pastora Hilda. Eu vou fazer uma colinha aqui, segura um pouquinho, por causa que eu sempre dou uma errada no nome. Nós estamos aqui com a pastora Hilda Kultum Opusca, pastora, pedagoga, acadêmica do bacharelado em teologia. Ela que é a mãe da Evelyn, a sogra do Jason, a avó do Henrique e do Luca, 25 anos de ministério, está conhecendo essa história fantástica, e daqui a pouco nós já vamos entrar para saber como é que nasceu a Comunidade Cristã Menorá. Você já viu aqui como é que Jesus começou a fazer? Ela que era da catequista, vai conhecendo alguém, se apaixona, vai atrás, faz de tudo por isso, e a coisa pega preço, e ela queria fritar alguém e foi fritada. Muito louco, né? Então você que está aqui agora e não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Ah, puxa vida, olha que história fantástica, ainda hoje tem mais coisas aí. E compartilha esse vídeo com mais pessoas possível,
beleza? Vamos continuar com ela. É contigo, pastora. Continua lá. Então, aí... Pode. Então, que eu estava falando, né, que algumas vezes eu tive várias experiências com Jesus e porque o Senhor, ele se manifesta para a gente de várias maneiras. É aquela que eu gosto sempre de falar, que o Senhor, aquela multiforme maneira de Deus agir. Então, essa é a vez que o Senhor Deus falou comigo. E teve uma outra vez que o Senhor falou comigo, que eu pude, assim, vislumbrar um minuto o que a Bíblia fala da paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento. Que isso também marcou a minha vida, que eu jamais vou esquecer. Então, assim, a minha filha era bem pequena, e ela estudava, e por ser filha única, ela não tinha com quem brincar, não tinha irmão, nada, né? Ela estudava no colégio Positivo, e ela fez amizade com uma menininha lá. A menininha tinha um cabelão assim que tinha um rabo, e ela até imitava a menina assim. E aí um dia ela veio assim: mãe, deixa eu posar na casa de fulano. E assim, ó, detalhe, acho que não sei se eu por orar bastante, eu não sei. Meu esposo falava que nas madrugadas havia alguns dias que eu chamava Jesus dormindo. Ele dizia assim que eu dormia e eu ficava chamando Jesus. E eu não tinha noção disso, né? E daí, nesse dia, a minha filha falou assim... Ela disse assim: mãe, deixa eu posar na casa da menina, da fulana, lá que eu já esqueci o nome. Daí eu falei: filha, eu até gostaria que você fosse e tal, mas eu não conheço os pais da menina, né? Como é que eu vou deixar você posar lá e tal? Daí ela falou assim: mãe, deixa. Eu queria até deixar, mas eu estava com medo. Daí eu falei para ela assim: filha, eu vou orar. Se Jesus falar para mim, para você, que eu posso deixar você ir, você vai. E eu orei e fui dormir. E daí, na madrugada, eu acho que eu chamei Jesus com mais intensidade e ele entrou no meu quarto. E como é que foi isso aí? Aloísio, eu experimentei em alguns segundos isso que falo, a paz que excede a todo entendimento. Eu não tenho palavras para dizer, mas eu vou tentar. É como se você nunca na tua vida você tivesse tido algum problema e como se nunca você fosse ter algum problema. Passado, presente e futuro pleno. Que espetáculo. É uma presença que enche a tua casa, a tua vida, assim, de uma certa forma, que você quer mais. Só que vai enchendo, vai se intensificando. E aí eu fiquei, na hora, assim, eu falei: meu Deus. Só que acho que eu não ia suportar e durou muito pouco tempo. Que espetáculo, hein, pastora? Pelo amor de Deus, hein? Foi forte. Nunca mais vou esquecer. E teve... Não, aí a resposta não, mas isso, a preocupação, a oração com esse episódio, que talvez eu falo assim, para você não tem nada a ver, mas foi a oração que me levou a sentir essa presença. E acho que era aqueles dias que eu estava chamando ele nas madrugadas. Dormia chamando, entendeu? E eu só soube porque o Maurício já tinha falado para mim. Ele é real. Ele é real. Espetáculo, hein? Mas agora eu vou contar outra coisa que a multiforme, que daí dessa vez não é legal. Mas eu achei, não é legal passar, mas foi interessante eu aprender. Numa outra situação, daí já passou muitos anos, né? Isso já foi mais recente. Eu fiz outro propósito. Assim, que eu acho que eu particularmente, o crescimento espiritual, eu não vejo... Eu gosto de estudar, de aprender, de fazer cursos. Mas o crescimento espiritual é você e Deus. Sim. No teu quarto, quando a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu pai que vem em secreto, né? E ali as tuas maiores experiências. Então eu gosto de fazer muito propósito entre eu e Deus. E eu incentivo a igreja a fazer. Quer crescer com Deus? Eu gosto de fazer campanha com a igreja. Porque você incentiva, você estimula as tuas ovelhas.
Mas eu digo, faça teu propósito particular com o Senhor. E o teu secreto mesmo, né? Teu secreto. Então, nesse dia, eu fiz uns desafios com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero fazer tantos dias, eu quero orar 4 horas por dia. E daí, assim, não é fácil orar 4 horas por dia. Não. Daí eu orava assim, tipo, 2 horas, daí eu pegava mais meia hora, até fechar 4 horas por dia. Aí eu já tinha orado 2 dias, aí no terceiro dia eu falei assim, não, orei 2 horas, daí eu coloquei um negócio lá para cozinhar, falei assim, essa panela vai demorar meia hora, então enquanto cozinha aqui eu vou para a sala orar mais meia hora. Daí já orei 2 horas e meia, né? deixei a panela lá e fui para a sala. Já tinha orado 2 dias, tava no terceiro dia do propósito. Tava cumprindo, né? Quando eu cheguei na sala, que eu invoquei o Senhor, a presença dele veio. Só que numa santidade. Eu me senti tão nojenta, tão suja, que eu não conseguia falar o nome dele, queria fugir, queria morrer. Porque a santidade dele é tanta, que você se sente impura, nojenta. Você quer fugir da presença dele. Essa foi outra experiência. E daí eu comecei a tremer, agarrei-se no encosto do sofá, minhas pernas tremiam, e a porta da sala para cá, você conhece a minha casa, mas aí parecia que ele estava aqui, ele encheu, e assim, ele é tanto, e ele é dono de tudo, Aloysio, e você que está ouvindo aí, ele manda em tudo, ele é tão enorme, tão grande, ele preenche o mundo que não tem para demônio algum, por mais... o inferno, ele enche a terra, ele enche tudo. E aquela música faz, quão grande é meu Deus, não consegue descrever. Daí não tinha para onde eu fugir. Daí, claro, que, assim, eu digo, graças a... Porque, assim, às vezes eu tinha uns momentos de besteira, assim, que eu brincava assim, se eu puder sentar na mesa com Jesus e ter uma conversa com ele. Não é bem assim, não. Ele é santo. Né? Capaz, Aloysio. E daí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais de 3 dias sem conseguir falar o nome Jesus, de medo. Mas quanto mais perto, né? Medo. A gente tá dele, mais a gente... Medo, temor, não conseguia. E daí, para mim vencer aquele propósito que eu tinha feito com ele, eu orava, mas não pronunciava o nome dele. É forte, né? Então, são essas experiências, esses aprendizados. Podia contar mais coisas, mas eu não sei aqui a hora que nós estamos aqui, mas... é que assim impulsiona a gente para aguentar, né, tudo que... As pancadas que a gente leva. As pancadas, a experiência, as injustiças. Muita pancada, pastora? Sim, porque você incomoda o inferno, né? Quando você ganha almas, quando você pastoreia, quando você cuida. Até uma profeta, ela falou para mim esses dias assim, olha, você ganha, você amamenta, você troca a fralda, você ensina a andar, você ensina a falar, e quando tá grandinha, já prontinha, aí você não presta mais, vou procurar outra igreja. Sim. Né? E lamentavelmente, faz parte. Exatamente. Não tem... Mas... E por isso que você tem que olhar tanto para Jesus, porque se você olhar para isso, você não aguenta. Não, a gente não fica porque o ser humano é isso, né? Mas e daí quando o capeta fica falando, não, você é sozinha. Mas não é, né? Não é. Porque hoje eu entendo por que Jesus se mostrou com tanta paz para mim, por que ele se mostrou, por que eu já ouvi a voz dele, também teve uma outra experiência que eu já ouvi os dentes dele, o sorriso dele, e por que ele já se mostrou tão santo para mim, porque era para mim aguentar hoje. Deus é bom, Deus é bom. Me preparou lá para trás, para hoje. Glória a Deus. Me conte uma coisa agora, tentando mudar um pouco além dessas experiências fantásticas, que como a gente está gravando, está sem horário, mas eu acho que nós temos mais 20 minutos. Deixa eu confirmar. Confirmar aqui com a Aládio, eu me dizer quanto tempo que... aqui é eu. Quanto tempo que falta, ele vai me passar aqui, daí a gente vai. Como
que nasce a comunidade cristã Menorá? Eu particularmente, eu acho que eu sei pelo menos parte disso aí, mas às vezes até quem está ali não sabe, né, como é que nasceu a igreja que faz parte. Então, na verdade, assim, né, eu sempre era pastora ali em tempo integral na Igreja do Evangelho Quadrangular, e sempre fiz com amor tudo. Meu marido, mais ou menos, ele sempre, marido de pastora, me apoiava tal, mas Deus deu um chamado para ele e ele sempre falava, né, ele sempre me cutucava, mas eu dizia, não quero, né, não quero essa responsabilidade. E, na verdade, nós desobedecemos por 10 anos. Eita. Desobedecemos por 10 anos e até que um dia... Porque assim, ou você obedece, né? Aí, se você não obedece pelo amor, você vai obedecer por uma forma traumática, né? Porque quando... Eu bem sei. Eu bem sei, né? Porque a forma traumática do Senhor, ele te espreme ou vai, de alguma forma... Ou vai. Né? Então, de uma forma traumática, a gente teve que ir. Aí eu saí da igreja, da onde eu estava, né? Da 81, e nós começamos uma célula na minha casa, né? Nós começamos uma célula na minha casa, começou eu, meu esposo, minha filha e o noivo dela, que hoje é meu genro, né? E depois meu marido era contador, foi trazendo algumas pessoas lá do escritório onde ele trabalhava, e daí, de repente, vieram alguns jovens, de repente a minha casa estava cheia. Estava cheia e daí Deus começou a falar comigo, falou o endereço da igreja onde a gente estava, e assim, há 10 anos atrás, Deus me dava Zacarias 9, a visão do candelabro. Uma história aqui vai demorar uma semana para falar, mas Deus me dava essa visão do candelabro a todo tempo, a todo instante. E daí, então, eu entendi que tinha um mistério de Deus ali. Então, depois que a gente resolveu obedecer, o Senhor revelou, né, que a igreja, então, ela tinha os 7 olhos de Deus, os 7 Espíritos do Senhor. Fui estudar profundamente aquilo tudo, e era mais um mistério que o Senhor queria revelar, era mais as profundidades do Senhor. E daí, então, nós colocamos, né, Comunidade Cristã Menorá, e estamos lá até hoje. E assim, daí, inauguramos a igreja, deu 1 ano, meu marido pegou um câncer, demorou 9 meses de luta, o Senhor recolheu ele, e daí, assim, eu poderia ter parado, mas não vou dizer para você, pastor, que por amor a Deus, por amor à obra, não, por obediência. Eu lembro do sonho. Mas, pastora, isso é amor, obedecer é amor. É claro. Né? É porque, às vezes, a gente acha que amor é só fazer coisa ruim. Porque a obra de Deus, ela é árdua, né? Tem dia que você ama, mas tem dia que você não aguenta. Não, é pancada. Nós somos carne, tem sangue aqui, tem muita coisa aí que... Nossa, tem dia que você sai de lá rindo, mas tem dia que você sai de lá chorando. Eu tenho um pastor amigo, ele tem mais de 50, ele está com 52 ou 53 anos de ministério. E uma vez eu perguntei para ele, daí ele parece que ele tirou de um outro autor. Falei, pastor, o senhor já pensou, ao longo desses 50 e poucos anos de ministério, em desistir? Aloysio, só na segunda-feira. Porque é isso aí. Não é só flores. Nós estamos tratando com pessoas, com gente, sabe? Daí o inferno realmente se levanta. É doideira. E se levanta. E se levanta mesmo. Comunidade Cristã Menorá. Rua Princesa Isabel, número 466, Rio Verde, Colombo. Colombo, Paraná. Rua Princesa Isabel, 466, no Rio Verde, em Colombo, quase esquina com a Gustavo Kabitsky.
Olha, vale a pena, vai lá fazer uma visita. Os cultos da senhora... Nós estamos com os cultos apenas na quinta-feira à noite, às 20 horas, e nos domingos, às 19 horas. E agora, domingo passado, nós fizemos uma experiência, fizemos um culto de manhã com um café colonial, e que estava muito bom. E agora nós estamos, assim, querendo mesclar o... Faz a ceia... Faz a ceia pela manhã, isso. Vai mudando. É tão legal o culto de manhã, né? E a gente, assim, quase que todos os sábados, nos últimos sábados do mês, a gente está fazendo vigília. Isso é muito bom. Eu estou fazendo vamos colocar, amanhã é ceia. Daí no sábado que antecede a ceia, a gente faz um tempo de adoração. Né? Muito, muito bom. Isso é para abrir os céus. Muito, muito bom. E estamos com uma célula na sexta-feira também, que também está indo muito bem. Então eu vou falar com você que está em casa agora, porque é o seguinte, você que mora em Colombo, região, e falou, puxa, eu gostei da visão, eu gostei, ela é muito parecida, ali eu já fui ali com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela tem a mesma liturgia, assim, bem tranquilo. E eu quero ser atendido. Eu quero, como é que eu faço? Eu quero abrir a minha casa e fazer ali em casa eu não sei que nome que se dá, célula, discipulado, grupo pequeno, grupo familiar, independente do nome. Né? Aí sim agora vem lá o nome da pastora ali com o telefone. Porque não era para marido. Eu brinquei, o Jolado se empolgou. Vai que dá certo, hein, Aládio? Não vim pra isso aqui. Não, eu sei que não. Mas vai que cola, né? Porque Deus tem os meios dele. Às vezes até na brincadeira. Né? Eu sei que a pastora não está procurando, mas, poxa. Olha lá. Então tá. Pastora Hilda Kultum Opusca. O telefone dela é 41 99 655 2559. Sabe, entra em contato com o WhatsApp da pastora. Puxa vida, que horário que é o culto na quinta-feira? 20 horas. 8 da noite também conhecido. Né? No domingo? 19 horas. 19 horas. Quem sabe, talvez, né, vai ser nesse domingo aí ou no outro domingo. Nesse próximo, às 19 horas. Mas eu digo porque nós vamos passar ali na frente, né? Não é de agora, né? Esse programa, né? Eu digo, quem sabe, então, dá uma conferida ali. Não é verdade? Mas vale muito a pena ir lá, visitar, adorar a Deus, ter um tempo especial, né? Porque vai ser poderoso, pastor. Amém, amém. Vai ser poderoso. E uma das coisas que eu gostaria, ficou bom, a Hilda Kultum Opusca, 41 99 655 2559. Entra no WhatsApp dela. Isso. E conversa ali. Eu quero uma oração, eu quero uma visita. Tem uma equipe de pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, que vão cuidar de você. Né? E lá em Colombo, o Senhor habita naquele lugar. Amém. Né? Pastora, seguinte, eu quero agradecer. Amém. Demais a pastora. Faltou alguma coisa, pastora, que a senhora queria falar? Na verdade, assim, pastor, tem tanta coisa. Mas assim, que na verdade eu vim assim, tanto na dispensação de Deus, que eu falei o que Deus quis que falasse, né? Mas tem tanta... Você fez uma pergunta para mim, assim, ia negócio do diabo, mas numa outra oportunidade a gente fala por quê, né? É por causa que eu pensei que a parte ruim que foi aquela da onde a gente se sente muito... A pastora se sentiu muito sujo, era a parte ruim. Eu falei, vai que o cão não incomodou tanto ela, né? Glória a Jesus. Não, mas não, já. Mas quer até contar? Conta a experiência, então. Sei lá. Do pé bicho? Quadrado. Já teve tantas, né, pastor? Escolhe uma aí, ripa. Céu. Mas lógico que ele já vazou porque ele perdeu. A palavra de Deus fala que... Uma, assim, né? Uma certa feita, eu estava de manhã me preparando para orar, então eu pegava a minha Bíblia, meu caderninho e minha caneta, né? Porque para anotar, assim, às vezes algumas coisas que Deus vai falando, né? Então tinha um hábito de fazer isso, né? Então eu peguei
meu caderninho, a Bíblia, a caneta, e daí passei no lavabo, assim, e depois já estava saindo para ir para... Porque eu creio, assim, que tem aquele lugarzinho na tua casa que é o teu altar, né, com o Senhor. E aí eu ia para a sala orar. E quando eu estava nesse trajeto, o diabo falou em voz audível, já vai dar o teu show? Capaz. Abusado. Né? Tem aquele memezinho, abusadinho, mostradinho, né? Ele fez as gracinhas dele, né? Mas tem muitas situações assim, muitas orações no monte, né? Dele querer aparecer e tudo mais. É muito. Mas ele não tem lugar, né? Não. Ele só aparece mesmo para cair. Esse é o papel dele. Pastora, mas daí voltando ali, alguma coisa que a senhora queria falar, falou assim, isso aqui eu não posso esquecer. E por acaso não falou? Não, pastor, porque eu vim aqui bem na dispensação da graça de Deus mesmo para falar aquilo que Deus queria que falasse. Eu não me programei nada. Não, amém. Mas a gente se programou. Porque sabia que aqui tem regra, né? Então vamos orar. Olha aí, ó. Olha só, essa tá ligada. Então é o seguinte, pastor, e como fica na plataforma, pode ser para quem está assistindo agora, nessa estreia aqui, ou pode ser quem vai assistir de madrugada, de tarde, de manhã, não sei o quê. A senhora vamos orar. Olha para essa câmera aqui. Tá. E aí o seguinte, a senhora ora por mim, porque a gente não é bobo, né, Aládio? Tem que pedir primeiro por mim, pelo Aládio, por estúdio, por esse podcast, e por cada um que está assistindo agora, porque vai ser alcançado porque está poder na oração, é tremendo. Amém. Pastora. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, Pai, é tão maravilhoso falar de Ti, Senhor, falar das coisas do Senhor, reviver um pouco, Senhor meu Deus, das experiências que tivemos contigo, Pai querido e santo, e cada uma delas valeu muito a pena, Pai. E aqui eu quero colocar, Senhor Deus, esse podcast, eu quero colocar, Senhor Deus, esse podcast chamado Sua História, Senhor Deus, que cresça, que seja abençoada a vida do apóstolo Aloísio, do irmão Aládio, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abençoa de uma forma extraordinária e sobrenatural, que cada um que vem aqui, Senhor Deus, seja um porta-voz, Senhor Deus. Senhor, meu Pai, um instrumento, Senhor, meu Pai querido e santo, para levar a sua palavra. Eu quero orar, Senhor Deus, por cada um que já participou e que vai ouvir, Senhor Deus, e vai assistir, Senhor, meu Pai querido e santo, esse podcast, que seja impactado com a presença do Espírito Santo, que grandiosas experiências aconteçam, que seja despertado em oração, que seja despertado em jejum, que seja despertado em fazer a obra de Deus. O noivo está chegando, Jesus está já, Senhor, meu Pai querido e santo, batendo as portas. Nós não temos mais tempo para perder e nós temos que urgentemente nos posicionarmos. Por isso, Pai querido e santo, desperta a tua noiva, desperta, Senhor, meu Pai querido e santo, esse que está em casa, esse que está passando, Senhor, meu Pai, por uma situação difícil, que está precisando de um milagre, que está precisando de uma cura, seja uma cura física ou seja uma cura emocional. Senhor, meu Deus, entrega agora, Pai querido e santo, em nome de Jesus. Eu coloco aos pés da cruz, ó Pai, esse que está precisando de um milagre, esse que está precisando de um milagre financeiro, Senhor, esse que está precisando, Senhor, meu Pai querido e santo, de uma porta aberta. Nós estamos, Senhor Deus, já na reta final do ano de 2025 e sonhos, Senhor, expectativas, Senhor Deus, para o ano de 2026, Senhor, começa a surgir, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nós oramos aqui agora, Pai, para que o Senhor, meu Pai querido e santo, em nome de Jesus, abra-se portais, Senhor, meu Pai, no reino do Espírito, para que nesse próximo ano de 2026, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, comece a acontecer coisas grandes, que nós começamos a viver o novo do Senhor. Nós queremos viver o novo do Senhor.
Nós queremos viver os teus sonhos, os teus propósitos, os teus objetivos, ó Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, coloca da tua mão santa sobre a cabeça de cada um que está ouvindo, Senhor, meu Pai querido e santo, esse podcast. Abençoa de forma extraordinária e sobrenatural em todas as áreas que estão colocando. Toca no coração, Senhor meu Pai. É o que nós estamos, Senhor Deus, apresentando no teu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Foi abençoado, não foi? Você foi abençoada, que eu sei. Não se inscreveu ainda? Se inscreve aí. Assim como você foi abençoado e você foi abençoada, compartilhe esse vídeo para mais gente possa ser abençoado, que o Senhor continua vivo e verdadeiro, que o Senhor continua. Por isso que aquela passagem fala o seguinte: pois a tua glória enche esse lugar. Amém. Né? Então, que a glória do Senhor ela continua tirando as dores que você possa ter, as traumas, qualquer coisa que não seja, sabe, que venha trazer aquela paz que ela falou sobre a sua vida. Eu quero mais uma vez pedir para lá de colocar ali o contato da pastora Hilda, né? Olha a sabiazona. Parece que está aqui dentro. Isso para mim é Deus purinho. Hilda Kultum Opusca, pastora, 99655-2559. No código de área 41. Entre em contato com ela. Venha, falar com ela se você precisa. Ela é uma mulher extremamente usada por Deus. Conheço. Vai lá na Comunidade Cristã Menorá, Rua Princesa Isabel, número 466, no Rio Verde, em Colombo. Fica pertinho, mas muito pertinho da Gustavo Cabitz, que é ali próximo da Ribeira. É bem localizado e você vai gostar de estar por ali, tá bom? Agradeço a cada um por estar aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez, pastora Hilda. Obrigado, pastor, por receber o convite. Uma história abençoada. Amém, amém. Né? Do namoro, o pessoal da CCM já está ligado, né? Do namoro lá da adolescência, você viu? Nasceu o namoro que não aconteceu, nasceu uma igreja, uma pastora. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser, às 8 da noite. Gente, Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41-3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41-3367-6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja
de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo.